Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bom, pessoal? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Estou bem na medida do possível, né? Tudo bem, pessoal? Eu espero que sim. Bom, hoje eu quero comentar com vocês sobre um tema que caiu muito nas redes sociais, que caiu muito nos canais de internet e nas análises que todo mundo tinha sobre o GP da Austrália, que foi o último GP realizado no último domingo, né? Que é sobre Carlos Sainz e Charles Leclerc. Sainz é melhor do que Leclerc? Bom, pessoal, eu primeiro de tudo resolvi passar os números para vocês, tá? Sobre essa batalha entre os dois, desde 2021, né, quando começaram a sua parceria como companheiros de equipe na Ferrari, até o exato instante de 2024. Né? Tá legal que números não é tudo na Fórmula 1, né? Acho que a gente tem que deixar isso muito bem claro, mas eu acho que isso serve muito, de certa maneira, como uma utilidade para a gente, pelo menos, ter uma base do que a gente está falando, né? E aqui eu vou falar para vocês o número de poles, o número de vitórias, o número de voltas mais rápidas de ambos os dois pilotos que tiveram ao longo desses GPs, né? Já antecipo aos senhores que eles tiveram 68 GPs juntos. Na verdade, é 69. Só que eu incluí apenas GPs onde ambos participam juntos, né? Mesmo que seja na classificação ou mesmo que seja na corrida, né? Exemplo assim, em Mônaco 2021. Em Mônaco 2021, o Leclerc e o Sainz participaram da classificação. Mas o Leclerc, por problemas que ele teve durante a batida dele na classificação, ele não participou da corrida. Mas mesmo assim, eu validei esse GP como contante para para 68 GPs. Da mesma maneira que, por exemplo, o GP do Qatar de 2023, que foi um GP onde o Sainz, inclusive, fez a classificação e a corrida sprint daquele final de semana. Ele não fez a corrida por problemas que ele tinha no carro, né? Mas mesmo assim, vou colocar como se ele tivesse saído da corrida, né? E que de certa maneira foi isso. Eu só não incluí o GP da Arábia Saudita de 2024, porque neste caso o Sainz participou apenas do treino livre 1 e 2, né? Ele nem sequer se classificou, né? Porque foi onde o Oliver Bearman esteve no lugar dele no GP da Arábia Saudita de 2024, né? Bom, apenas a título de curiosidade, depois eu vou mostrar para vocês o que eu penso particularmente sobre essa briga, né? Bom, em quesito de poles, vitória para o Leclerc, né? Acho que isso aqui não se tinha muita dúvida, né? O Leclerc, nesses anos todos, ele teve 16 poles, enquanto o Carlos Sainz teve 5 poles, tá, pessoal? Em números de vitórias, ambos, engraçado, né? Porque, como eu falei, né, estou pegando números apenas dos dois, apenas como companheiros de equipe. O Leclerc, ele tem mais de 16 poles na carreira. O Leclerc tem 23 ou 24 poles na carreira. Mas, enquanto companheiro do Sebastian Vettel, né, somado, né? Então, aqui eu resolvi pegar somente enquanto companheiro do Carlos Sainz, né? E vice-versa também, né? Em vitórias, os dois têm 3 vitórias, tá? O Leclerc tem 3 vitórias em 2022 e o Sainz, engraçado, ele tem 3 vitórias em 22, 23 e 24, né? 2023, 2022, 2023 e 2024. Voltas mais rápidas, então assim, dá um empate para os dois em aspecto de vitórias. Em voltas mais rápidas, Leclerc tem 5 voltas mais rápidas e Carlos Sainz tem 2 vitórias, né? Ou seja, a vitória, de certa maneira, aqui do monegasco Charles Leclerc. Pódios, o Leclerc tem 20 pódios e o Sainz tem 18 pódios, tá, pessoal? Esse aqui,
interessante isso aqui, né? E agora eu vou falar assim o que eu achei muito mais interessante ainda, né? Posições à frente em corrida, tá, pessoal? 38 GPs, o Leclerc terminou à frente do Carlos Sainz, enquanto o Carlos Sainz terminou 28 GPs à frente do Leclerc. Terminou 28 GPs à frente do Leclerc, tá? Isso em 68 corridas, né? Claro que eu não mencionei exemplo assim, como já disse, momentos onde um não estava, quer dizer, não mencionei, por exemplo, quando ambos bateram, por exemplo, né? Quando os dois batem juntos ou abandonam a corrida juntos, que foram alguns momentos que geraram isso aqui, né? Então, houve sim momentos onde os dois abandonaram e não foi contado nem para um nem para outro nessa questão, né? Então, 38 para o Leclerc e 28 para o Sainz, né? Posições à frente na classificação, tá? Na classificação, o Leclerc tem 44 GPs à frente e o Sainz tem 24 GPs à frente do Leclerc em classificação, né? Pontos, o Leclerc, no geral, ele tem 720 pontos, tá? Desde 2021 até a atual temporada, somado. E o Sainz ele tem 650,5 pontos somados desde 2021, tá? E também, para acrescentar aos senhores, eu coloquei essa tabelinha, né? Me desculpem se não ficar muito claro, né? Que aí vocês estão podendo ver, né? Que é o grid de classificação e o grid de corridas, como finalizou a corrida de ambos, né? Vocês estão podendo ver nessa tabelinha aí que o verde aí é quando um termina à frente do outro, né? Então a gente nota bastante assim, uma certa oscilação, mas sempre com um detalhe que eu gostaria muito de dizer a vocês, como um detalhe muito, muito interessante aqui para vocês, tá, pessoal? Então é isso aí, tá? E agora eu vou expressar a minha opinião, né? Para mim, né, qual piloto é melhor, né? Pessoal, para mim, que fique muito bem claro que é apenas a minha opinião. Você pode ter a sua, tudo bem, né? Bola para frente, cada um tem sua opinião e é isso. Não temos um porquê de termos conflitos quanto a isso. Mas eu, particularmente, sempre prefiro um piloto do estilo do Leclerc, tá, pessoal? Para mim, com todo o respeito ao Sainz, mas para mim ele eu não diria que ele está numa categoria de segundo piloto. Eu acho que para mim ele é um piloto que, sabendo utilizar da sua inteligência, durante a corrida, acho que sim, que ele pode ser campeão, né? Mas eu diria que se nós observarmos essas tabelas e tudo, e os números também, claro que, como eu já disse, esses números não refletem tanta coisa assim, né? Fórmula 1, a gente nunca pode olhar demais um número e dizer, por causa disso e tal, ele melhora e tudo. Você não pode, muitas vezes, usar os números, porque se a gente for olhar nesse critério, Sebastian Vettel é tetracampeão e o Verstappen é tricampeão ainda, né? Quem é melhor? O Verstappen ou o Vettel, né? Então acho assim que é um pouco óbvio que o Verstappen, na minha visão, ele oferece muito mais, mesmo sendo ainda, claro, né, menos campeão numericamente falando do que o Vettel. Então os números muitas vezes eles dão uma certa mentira, uma mentira azaiada assim, eu não sei nem se existe essa palavra, em prol de um piloto ou de outro, né? Mas não diante da realidade, né, que a gente vê e que a gente vai notando quando a gente vê Fórmula 1, né? Mas a gente nota que, para mim, um fator que vai muito contra o Sainz é que ele tem picos, né? Por que existe esta dúvida sobre o Sainz e sobre o Leclerc, né? O que a gente tem que ter como consciência é que, acho que para mim é inegável, né, de que o domínio do Verstappen ele impede muito da gente ter uma certa noção de uma realidade muito mais justa, né? Claro, né? Com relação ao Leclerc e ao Sainz. E
E assim, é até plausível as pessoas acharem realmente que o Sainz é realmente melhor que o Leclerc. Afinal de contas, o último piloto não Red Bull, nas duas ocasiões em que venceu a corrida, foi justamente o Sainz, que venceu justamente o GP de Singapura de 2023, quando a Red Bull não estava muito bem acertada, para o GP de Singapura, né? E agora, recentemente, no GP da Austrália de 2024. Só que, para mim, essa discussão ela é muito mais situada somente quando o Sainz está à frente do Leclerc, né? Porque, para mim, o Sainz, se ele realmente quiser convencer, pelo menos a mim, ou talvez já tenha convencido você que está assistindo, mas para mim não adianta de nada você ficar à frente de seu companheiro de equipe por 3 vezes ao ano, de 4 vezes seguidas, de 4 GPs seguidos no ano, à frente de seu companheiro que faz isso umas 5, 4, 6, 7 vezes seguidas, né? Então, para mim, por exemplo, o ano passado, por exemplo, o próprio Sainz, assim que venceu o GP de Singapura, no GP seguinte, o Leclerc já estava à frente dele. Nos outros GPs que se seguiam, ele já estava à frente do Sainz, né? Tanto em classificação quanto em corrida, né? A exceção, claro, dos momentos assim de desclassificação no GP dos Estados Unidos, onde o Leclerc foi desclassificado na corrida, e no GP do Brasil, onde o Leclerc teve problemas antes mesmo de começar o GP. Então, pessoal, claro que é muito opinativo, claro que cada um tem sua visão. Alguns se irritam bastante com o fato do Leclerc ser um cara que bate muito, que é superestimado e tudo mais. E cada um tem a sua opinião quanto a isso, e eu não ligo muito para essas opiniões, porque cada um tem a opinião que for. Mas eu acho que quando as pessoas começam a colocar isso somente quando o Sainz está à frente do Leclerc, diz muito sobre o quão resultadista o fã de Fórmula 1 ele é, né? Vamos supor um exemplo, e eu vou ser bem radical nesse exemplo para vocês. Quando o Rubens Barrichello e o Schumacher estavam na Ferrari, havia finais de semana em que o Barrichello conseguia andar todo o final de semana à frente do Schumacher, né? E isso se refletiu principalmente no GP da Áustria de 2002, onde aconteceu aquele momento vexatório, né? Que é onde o Barrichello deixa o Schumacher passar na sua última corrida. Assim, na última volta, né? Na última volta ele deixa o Schumacher passar como uma forma de demonstrar e tudo, de que ele estava contra aquela ordem, mas que foi lhe colocada aquela ordem e tudo mais. Mas o treino livre inteiro, todos os treinos livres, a classificação e nas voltas como um todo, o Barrichello sempre esteve à frente do Schumacher naquele GP. E o que deu? Vitória do Schumacher e tudo mais, mas sempre nítido que o Barrichello estava muito mais rápido do que o Schumacher naquele final de semana. E isso faz do Barrichello melhor do que o Schumacher? Não, né? Foi uma exceção, né? Então acho que, infelizmente, o fã de Fórmula 1, quando ele tem um intuito assim um pouco de querer, não é hatear, né? Mas é questionar, né? De questionar se o piloto é superestimado ou não. O fã, ele tem uma tendência muito a querer, né? Falar assim, de que o Sainz é melhor que o Leclerc. Por quê? Porque ele venceu a porra da corrida do último GP e tudo, né? Sendo que foi uma ocasião ou outra onde o Sainz realmente andou mais do que o Leclerc. E isso se reflete claramente ao GP da Austrália de 2024. Tanto quanto foi o GP de Singapura de 2023. Há muitos dizeres de que Leclerc ajudou o Sainz no GP de Singapura de 2023, né, a vencer, e se não fosse isso, eu concordo. Mas por quê? Por que a Ferrari sacrificou o Leclerc naquele GP? Ela sacrificou o Leclerc porque o Leclerc terminou a classificação atrás do Sainz. Porque o Sainz andou à frente do Leclerc. Ele foi melhor do que o Leclerc.
E não há problema nisso, né? Então, acho assim que para mim as pessoas colocam um pouco disso, muito pela questão de quantos GPs seguidos o Verstappen vem vencendo e quem é o único não Red Bull a vencer o Verstappen quando o Verstappen não está lá. O Sainz. Porque o Sainz teve a sua competência. Mas, ao mesmo tempo que a gente coloca a competência do Sainz nesses momentos em que ele vence, por que que ninguém coloca a competência no Leclerc quando falam que ele está a 7 corridas seguidas, quase um recorde na Fórmula 1, estar na primeira fila? Quando em 5 das últimas 6 corridas ele está no pódio e o Sainz está no pódio em apenas 2 dessas ocasiões, por exemplo, né? Então as pessoas mistificam, né, assim falando, né, de que a Ferrari, a gente tem que ouvir algumas baboseiras, né, mas assim, eu nunca vou me rebaixar ao ponto de tentar, assim, eu vou ouvir, mas eu não vou tentar ver cabimento tão baixo, inclusive, de dizer de que a Ferrari demitiu o piloto errado. Por que que a Ferrari então não demitiu o Leclerc se o Leclerc é pior que o Sainz? Porque a Ferrari sabe muito melhor do que a gente do que o Leclerc é melhor do que o Sainz. Só que, na minha visão, é um complemento. Acho que, para mim, o que faz as vitórias do Sainz serem tão boas, de serem vencidas e tudo mais, na minha visão, é a inteligência que ele utiliza a seu favor nesses momentos, né? De ele estar no momento certo, na hora certa. Mas, na minha visão, acho que infelizmente, nas ocasiões em que o Leclerc esteve na primeira fila, tal qual o Sainz esteve neste mesmo GP da Austrália, talvez ele venceria a corrida, né? Então, as pessoas têm essa coisa na cabeça de que o Sainz é melhor e tudo, mas beleza, por 3 GPs seguidos, por 4 GPs seguidos, e o Leclerc depois ele assume as rédeas no campeonato, né? E as pessoas também colocam muito isso da forma também como foi o campeonato de 23 dos dois, onde o Leclerc só conseguiu ultrapassar o Sainz em pontos na última corrida da temporada, né? Quando ocorreu mais abandonos contra o Leclerc e tudo mais, enquanto o Sainz sempre esteve ali fixamente e tudo, né? Mas assim, cara, quando teve um carro competitivo, por exemplo, como em 2022, quem assumiu as rédeas e por muita facilidade foi quem? Foi o Leclerc, né? Isso, sabe? Então assim, então as pessoas elas superestimam a vitória do Sainz, né? Para menosprezar, de certa maneira, os feitos do Leclerc que ele fez nas corridas anteriores, né? E assim, e é como eu gosto de falar, para mim é um complemento, né? Enquanto para mim Leclerc é um talento natural, tem muita velocidade, Sainz domina a arte mental de pilotar e domina a parte mais cerebral da coisa, né? Ele sabe ser um cara mais tático em como superar um piloto, né? Então, necessariamente falando, é uma batalha de cabeça versus velocidade. Eu, particularmente, me encanto mais com a velocidade, com o talento natural que Leclerc carrega sobre si. E a Ferrari, logicamente, quando ela pensou em Leclerc e Sainz no lugar para o Hamilton vir, quem é que a gente vai escolher? Eu vou escolher o Leclerc, porque o Leclerc tem um olho mais bonito, né? Ele é mais charmoso. Claro que não. Claro que não tem essa merda nessa comparação. Eles vão olhar dados muito mais detalhistas do que nós, fãs. Eles vão olhar muito mais do que uma tabela de classificação, de quem terminou à frente em classificação, de quem terminou à frente em uma corrida. Eles vão olhar muito mais do que isso. Mas para mim, Sainz e Leclerc é um complemento um do outro. A peça que falta em um, o outro tem. E gera nesses resultados que os dois já geraram até então. Mesmo que a Ferrari não tenha tido sorte em gerar para os dois o melhor carro. Então, para mim, acho que, beleza, todos têm sua devida opinião do que pensarem sobre Leclerc e Sainz. Cada um tem sua visão, né, e não é. Mas eu gostaria muito assim, de que quando, em algum momento... quando o Leclerc estiver à frente, isso estiver em debate.
este mesmo assunto estiver em debate, vocês vão bater o martelo ainda que o Sainz é melhor que o Leclerc? Fica a pergunta, né? Porque para mim o que eu vejo aqui com todo respeito também ao Sainz, eu inclusive me surpreendo com as suas vitórias. Eu digo que a vitória mais bonita que a Ferrari teve nos últimos anos foi justamente do Sainz em Singapura. Porque eu jamais vi em minha vida um piloto ser tão cerebral para vencer uma corrida igual ele foi. Mas de um consenso geral e baseado até no que vimos, inclusive, não vamos deixar de colocar os números aqui em questão, mesmo que eles não valham para tanta coisa, mesmo apesar de as pessoas mistificarem de que o Leclerc em corrida ele é pior do que o Sainz e tudo, ele continua à frente do Sainz. Independente do que for, ele sempre, em todos os números que vimos aqui, o Leclerc está à frente. Pode não ser por muita coisa, mas está. Então, pessoal, é uma opinião, tudo bem? Todos têm o direito de ter a sua devida opinião, e isso eu respeito muito. Mas eu acho que quando as pessoas começam a querer menosprezar um piloto para aclamar um outro, para mim já está além da minha compreensão de entender uma cabeça tão estúpida quanto essa, né? De querer desprezar um piloto para aclamar um piloto, colocar um outro piloto no tapete vermelho e precisa tirar o tapete do outro. Acho que para mim a gente pode simplesmente respeitar que um é complemento do outro e que cada um tem suas virtudes. Mas a velocidade e o talento natural, no momento, está à frente. E eu estou adiante disso. Eu concordo plenamente de que Leclerc, assim como os números falam, é melhor, ao meu ver, do que Sainz. É melhor e maior. Maior é uma questão numérica. Então, para mim, com certeza, o Leclerc está maior. E na minha visão, claro, na minha visão de escolha de piloto, nessa visão, é melhor do que Sainz. Queria saber o que vocês acham aí nos comentários. No mais, é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, galerinha. É nóis.